a minha experiência de um ano aqui. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG. Eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o feedback de um ano de uso do Xbox Series S e, claro, mostrar como é que está o meu console. Se você já gostou da ideia, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. E galera, a gente já tá em novembro, né? Mais ou menos ali na metade de novembro. Eu trouxe aqui no YouTube o unboxing do Xbox Series S, foi no dia 14, se eu me lembro bem, né? Tentei deixar de fundo ali, mas a minha cadeira acabou tampando, né? Enfim. E seguinte, galera, faz exatamente um ano, né? Um ano que a gente tá com esse console incrível, né? Realmente é um console muito bom, mas eu quero trazer para vocês falar da minha experiência com esse console. Quando eu comprei esse console, praticamente não tinha jogos que explorasse aí o potencial dele. Apesar dele ser totalmente retrocompatível com os jogos do Xbox One e muitos do 360, muitos do Xbox clássico, todos esses jogos são jogos que é fichinha para ele, tá? São jogos fáceis para ele rodar. Então acaba que não faz com que ele trabalhe de verdade, né? Como eu tinha trago no vídeo anterior, isso faz com que ele trabalhe tranquilo, que ele fique tranquilo e acabe não aquecendo tanto. Você vai ver que ele vai começar a aquecer quando realmente ele estiver trabalhando mais, né? Então, quanto mais o console, quanto mais um hardware, né, trabalha, mais ele tende a aquecer, né? Então, ele precisa dissipar mais o calor, mais ar ele vai ter que circular dentro dele e por aí vai. Quando eu comprei esse console, o pessoal tava falando que os 364 GB eram poucos. Obviamente, veio se confirmar quando eu comprei, mas isso não é nenhum problema, porque 364 GB, eu sei, muita gente ainda está acreditando que são 500 GB, mas não. São 364 GB livres, porque o sistema ocupa uma boa parte disso, tá bom? Mas não fique preocupado com isso, porque os 364 GB, normalmente, né, se a pessoa pensar certinho, a pessoa acaba deixando para os jogos otimizados, né, que são jogos, digamos, da geração dele, né? São jogos feitos para eles ou jogos otimizados para ele. Você tendo aí um HD externo, por exemplo, de 2 teras, que é o meu caso, você acaba ficando bem servido, deixando os jogos, por exemplo, do Xbox One e do Xbox 360 todos no HD externo. Então, com o tempo, veio lançando aí vários jogos, como teve Outriders, teve Bright Memory, teve Dirt 5, teve o mais recente, o Forza Horizon 5, até mesmo o Forza Horizon 4. Todos esses jogos exibem com maestria uma qualidade muito top mesmo, que a gente só vê nesse console. Eu, por exemplo, eu prefiro jogar no 1440p 60. Eu sei, nem todos os jogos vão rodar no 1440p 60. Mas, por exemplo, para quem gosta de ver uma imagem bonita, até na TV 4K você tem que mudar ali as resoluções e você vê como que fica melhor o jogo. Às vezes o jogo tá rodando em 1080p, às vezes o jogo tá rodando em 2K, então depende muito. Lembrando que esse console ele é focado em 2K. Você não precisa desse console para rodar em 4K. Claro, a menos que você já tenha uma TV 4K, mas mesmo assim eu vejo várias pessoas que têm TV 4K, comprou Xbox Series S e ainda tá bem com isso. O console realmente tá dando conta que tá bonita a imagem. E se você for uma dessas pessoas, deixe nos comentários para as outras pessoas verem isso também, beleza? Vamos lá, o meu console tá aqui, né? Eu uso ele assim, né, em pezinho, certo? Prefiro usar ele assim. Ele tá com esse filtro anti-poeira aqui. Tem também aqui atrás aqui e aqui, ó, tá? E tem também desse lado aqui, ó, tirar para vocês verem, aqui embaixo, tá? Tô usando a base vertical. Ah, um detalhe, todos esses itens que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar o link do vídeo para eles, para vocês verem esses itens na descrição, tá bom? Assim não fica enchendo o saco falando, ah, tá no card, tá no card, tá... Eu vou deixar tudo no card, vou deixar tudo na descrição, para não ficar enchendo o saco de vocês toda hora. Esse é o meu console, já usei skin, tá? Não arrependi de ter usado a skin. Não que skin seja uma droga, mas assim, é que
quando eu coloquei na base vertical, ele simplesmente machucou a skin aqui na parte de baixo, né? E aí eu preferi tirar a skin do que deixar a skin feia na parte de baixo. Eu poderia ter feito um recorte, né? Só assim, ó, só uma tirinha aqui, ó, na parte de baixo. Só que eu acho que não teria ficado legal, sendo sincero com vocês, tá? Nesse um ano, eu notei o seguinte, né? As minhas observações a respeito desse console. Eu já falei com vocês que sim, o espaço de armazenamento é pouco, mas nesse um ano veio surgindo aí várias possibilidades Xing Ling, né? O que com o tempo certamente vai evoluir e vai acabar chegando uma solução definitiva em armazenamento pra gente. Inclusive na data que eu tô fazendo esse vídeo, já tem armazenamentos aí que o pessoal tá cogitando comprar, tá? Que é tipo um adaptador NVMe, tá? Uma parada assim, né? Só que parece muito com o oficial e é até o mesmo tipo de SSD que usa aqui dentro, tá? Só que ainda tá, eu achei caro ainda, tá? Eu ainda achei caro, eu acho que precisa baratear um pouquinho, né? Tá sempre quase beirando ali os R$1.000, R$800, né? E de fato, o armazenamento é muito pouco, o que é vendido, oferecido, é muito pouco pelo preço que tá. Questão de aquecimento, como eu falei com vocês anteriormente, o console ele tende a esquentar quanto mais ele trabalha. Então, por exemplo, você jogando um Warzone, que eu sei que a galera joga, né? Muita gente tá pegando esse console só para jogar FPS. Então, assim, obviamente ele vai dar uma aquecida mais. Mas, assim, para pessoa que joga, sei lá, joguinhos mais tranquilo, tipo um Ori, enfim, vários jogos indies aí, o console simplesmente trabalha quase a frio. Então, não aquece tanto assim. Ele só vai aquecer conforme ele tem, né, o trabalho, né? Então, quanto mais ele trabalhar, mais ele tende a aquecer, né? E um detalhe, galera. Muita gente, eu até fiz um vídeo no passado sobre isso, que muita gente ainda tem dúvida, né? Sobre a questão da dissipação de calor, né? E a bola preta, né? A bola preta aqui, ela só serve para mandar todo o ar quente para fora. E todas as outros furinhos que você vê no console, tá? São entradas de ar e não saída. Então, por exemplo, eu fazendo isso aqui, eu não obstruí nenhuma saída de ar. O ar somente vai entrar mais tranquilo e não vai trazer tanta poeira para dentro do console, tá? Assim, digamos que aumentando a possível vida útil dele e que eu tenha que fazer uma limpeza em um tempo muito maior, né? Ele vai demorar mais tempo para pedir uma limpeza do que um console que não tenha essa telinha. Galera, rapidinho aqui, eu comprei esse fone aqui sem fio, né, para celular recentemente, e eu me surpreendi muito com ele, gostei pra caramba, é um foninho super pequeno, né? É o LP40 da Lenovo, tá? Eu achei que ele é muito legalzinho, muito pequeno, menor até do que aqueles do iPhone, né? Menor do que os AirPods. E o bacana é que ele serve também aí no próprio Android e também no iPhone, tá bom? Caso alguém tenha interesse, eu deixo o link na descrição. Então, nesse um ano de uso, eu realmente gostei do console, tô aproveitando não o máximo dele, porque eu não tenho jogado tanto tempo assim, né? Eu não tenho tempo para jogar tanto, mas eu queria ter muito mais tempo para aproveitar esse console, que apesar de tudo, eu ainda recomendo. Ele é um console, digamos que, mais barato para você estar na nova geração, certo? Com um bom custo-benefício, porque se fosse em outras plataformas, por exemplo, eu não teria como jogar a quantidade de jogos que eu joguei. Ele me permitiu que eu jogasse os últimos lançamentos, claro, graças ao Game Pass Ultimate, que traz pra gente vários jogos no lançamento, como o Dust 5, como o mais recente Forza Horizon 5, até como o novo GTA San Andreas, né, que na verdade é só um GTA maquiadinho ali, né, o GTA San Andreas mais ou menos melhorado ali, né, então ele possibilita que gastando menos, né, eu venha conseguir jogar jogos novos, tá? O que você em outras plataformas você gastaria muito mais e capaz ainda de você ter que pagar por esses jogos. No mais, galera, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer esse feedback aqui de um ano de uso, mostrar como é que está o meu console, né, após um ano, né? Ele praticamente não aconteceu nada com ele, não deu problema nenhum, tá? Algum problema que teve aí pode ter sido de atualização, mas isso se resolve com mais atualização, né? E claro, a queda que ele teve, né? Ele teve duas quedas. Uma foi gravando outra versão desse vídeo aqui,
né? E a outra queda vocês já sabiam no canal, que ele simplesmente tombou de lado assim antes de eu ter comprado a base vertical para ele. Beleza? No mais é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. Eu ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG. Eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência de um ano aqui com o Xbox Series S, que quase caiu agora. Quase caiu. Caiu um monte de coisa aqui. Mas ele não caiu não, foi bem por pouco.